Justiça por o Par. Essa é uma série original Netflix, série indiana, já está disponível na plataforma e acompanha a história de dois pais, Shikhar e Neelam, que acabam perdendo seus dois filhos em um incêndio no cinema de Upar, que aconteceu de fato em 1997, e ao descobrir que houve negligência e irresponsabilidade do cinema e também das atitudes dos donos dos cinemas, que são grandiosos investidores lá na Índia, os dois abrem um processo junto, abrem uma sociedade junto com outras pessoas que também perderam entes queridos para abrir o processo contra esses maiorais e o cinema em busca de vingança, em busca também, né, vingança e justiça. É uma série bem interessante. Antes de falar um pouco mais da minha opinião sobre essa série, gostaria de convidar vocês para ser um dos apoiadores aqui do canal, clicando em curtir, compartilhando esse vídeo, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando o vídeo, deixando aqui nos comentários a sua opinião sobre os conteúdos que eu vou postando. E também nós temos uma nova opção, que é transferência bancária por meio da chave Pix, que vai estar aqui embaixo, que é apoio.wrfilmes@gmail.com. Qualquer uma dessas formas, que inclusive estão aqui embaixo nos detalhes, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer, a permanecer em pé. Bom, vamos para o que interessa. Justiça por o Par. É uma série muito impactante. Eu acho o primeiro episódio, depois eu tive que chamar a minha mãe para assistir comigo. São 6, 7 episódios de 45 minutos, uma hora aproximadamente, e a gente vê esse acontecimento que marcou a Índia, marcou a vida desses pais, em um tribunal que infelizmente dura praticamente uma eternidade. Como a gente já sabe, qualquer injustiça que acontece com pessoas pobres, pessoas pequenas e que querem justiça, que querem que o mal seja revelado para que não se repita com outras pessoas, toda a burocracia, todos os problemas no meio do caminho. E é isso que a gente acompanha pela vida desses dois pais que estavam em casa, que os seus dois filhos foram para o cinema, que infelizmente teve esse incidente matando os dois filhos, deixando um pesar na vida desses dois pais, mas que inclusive um primo estava com eles, mas ao Anila perceber que esse primo não estava com eles, e que não só isso, como ele tinha ido para o cinema, mas ele não pôde entrar, pois as portas estavam trancadas. Aí sim, Nila percebe toda a negligência, irresponsabilidade e toda a falta de segurança com o público naquele dia. É um filme bem tenso, é um filme que traz muitas camadas para dentro dessa história. O principal, óbvio, que são esses pais que perderam seus filhos, Neelam e Shikhar, e fazem toda essa investigação na criação da associação. Por meio do caminho, a história acaba acompanhando outras pessoas que também estiveram ali presentes, como a chocante história de um homem bem pobre que acabou perdendo 7 pessoas naquele incêndio, inclusive um bebê de colo. Estavam dentro daquela sala de cinema e acabou perdendo 7 pessoas, que inclusive é muito caro para poder enterrar, para poder fazer toda a cerimônia do enterro, e também mostra toda o suborno, toda a compra de silêncio dessas pessoas, toda a chantagem que acabam realizando para silenciar essas pessoas, para que não vão mais à frente, para que seja abafado todo esse caso, para que só o responsável pelo cinema, que vamos dizer assim, no jeito popular, é um peixe pequeno, seja o responsável por todo esse crime. Mas aí a série vai se desdobrando, vai trazendo diversas camadas, vai trazendo até mesmo histórias para alguns personagens dos quais a gente acaba até se surpreendendo, como por exemplo o chantagista que acaba comprando o silêncio das pessoas. A gente acaba vendo um pouco mais sobre a história dele, acaba vendo a família dele, que estão comprando uma casa, e é até interessante, pois esse personagem, por mais que ele não seja tão agressivo como a gente está acostumados a ver, é um silêncio por meio do susto, por meio do dinheiro e nada mais, mas que na verdade a história tá preparando esse personagem, pois tem uma reviravolta mais à frente, até mesmo a própria questão
de karma, vamos dizer assim, que eles acabam acreditando também, que acaba fazendo presente nessa história, aquele mal que você fez para o outro acaba retornando para si. Então, por mais que tenham deixado a história um pouco mais comprida, acabou sendo um elemento interessante. Logo no começo da série, a série é bem bacana, por a gente acompanhar toda essa tensão, todo esse caos e a angústia em querer saber a resolução de tudo isso, dessa investigação, na, do próprio da própria pena para os responsáveis do crime, toda essa chantagem, todos os problemas. É muito bacana. Eu acho que o primeiro, segundo episódio, o terceiro. Só que a série ela acaba perdendo um pouco de ritmo, acaba se tornando um pouco confusa, ou tentou ser um pouco mais artística, mais do que deveria, pois alguns outros personagens também acabam ganhando um papel mais interessante. Um homem que tem aquele jeitinho brasileiro, deve umas pessoas, se aproveitam de outras, que está sendo perseguido e que é um dos funcionários do cinema. Dois senhores que acabam. Duas pessoas que são casadas e o homem que é interpretado pelo ator conhecido lá no que fez Amsterdã, a série lá do Hospital Amsterdã, eu esqueci o nome dele. Ele não foi para a guerra e o filme que estava passando no cinema era sobre a guerra, que é Border. É um filme que fala sobre a guerra, fala sobre a guerra no qual ele não participou e que mexe um pouco com ele. A série acaba trazendo esses pequenos elementos durante a narrativa da história e deixa a série um pouco confusa, até mesmo do eletricista que tinha ido lá na parte da manhã e que tinha investigado todo aquele caso pois no cinema logo de manhã cedo tinha dado incêndio, tinha dado problema e foi lá uma pessoa responsável pela manutenção e esse cara acabou recebendo um crime, acabou recebendo uma pena por isso, foi preso, mexeu completamente com essa família, pois tem a questão do casamento, tem a questão do dinheiro do casamento, e o pai foi preso. Esse episódio, se eu não me engano, é o penúltimo, foi uma baita confusão, pois a própria história, a própria narrativa acontece dentro de uma casa, com a câmera circulando pelo pequeno ambiente, pelo ponto de vista da mãe, em diversos anos, diversos momentos, e que a gente acaba se confundindo em que momento aquilo acontece e por qual motivo tudo isso está acontecendo. Acaba se tornando bem cansativo todo esse vai e vem da história dos anos para acompanhar essa família com a perda do marido, com a necessidade do casamento da filha, afinal de contas, a vida deles segue, mas a questão também de como os vizinhos estão falando mal deles devido às atitudes do pai, enfim, tudo isso para poder justificar a participação dele no julgamento, no qual não foi tão presente, não foi tão necessário, enfim, a série acaba trazendo alguns personagens que não ajudam tanto a história, acabam se perdendo bastante. E o principal, que é Shikar Neelam, e a investigação deles com os advogados, com a aquisição das provas sobre esse crime que de fato é o principal, que de fato é o necessário, mas que parece que dá a entender que as informações que eles tinham, que as informações que eles tinham para essa série eram poucas, que sim precisaram desses diversos outros personagens para assim avançar a história e demonstra um pouco, acabam prejudicando bem a narrativa da série, e já que o principal e o mais interessante são os próprios personagens principais. Que inclusive toda essa série ela se espalha por uns 20 anos, se eu não me engano, 25 anos. Eu não me recordo exatamente quanto tempo, se eu não me engano, acho que 21. Eu acho que os crimes de 97 até 21 estão
uns 24 anos, tudo isso se estendeu para que assim pudesse ter uma penalidade, mas que no final das contas não foi cumprida na totalidade, devido a toda a corrupção instalada por todas essas pessoas, né, pelos ricaços, pelos donos dos cinemas e os investidores principais do meio dessa região. É, é uma série legal, faltou um pouco de conteúdo, faltou um pouco de aprimoramento no roteiro, de focar em certos personagens e não deixar os outros pequenos coadjuvantes que estão ali só para encher linguiça, que não faria tanta importância ter eles, deixar eles ali de lado, focar um pouco mais ali na Shikar, no Nina, na Shikar, no Shikar e na Nilan, na construção de tudo isso e também nos responsáveis por todo esse crime, que pois afinal de contas eles não tiveram grandes penas, tiveram o nome deles envolvido diversas vezes, não teve o rosto deles mostrados, muitas vezes pela série, se eu não me engano, uma vez aparece o homem andando pelos seus funcionários, sendo recebido pelas palmas depois que ele foi solto, e é uma série que é uma série que ficou um pouco a desejar nessa narrativa, na linha narrativa que eles buscaram ali narrar, que buscaram ali acompanhar, e até mesmo parece um pouco covarde por não mostrar de cara ou colocar um personagem ali de cara bem dos poderosos e até mesmo criar uma narrativa sobre eles, sobre a própria obstrução que eles estavam fazendo para que a justiça não seja feita, para que eles saiam bem em todos esses crimes. Acho que sai um pouco da história e criar ali e colocar coisas que não aconteceu ajudam bastante a uma série, a um filme funcionar, a uma história em si funcionar, pois como nesse caso aparenta, falta muita informação, falta muita coisa dentro dessa história, algumas lacunas que eles não conseguiram preencher devido à informação e que nesse caso a própria licença poética é necessária para que a história funcione. Pelo menos essa é a minha opinião. Em todo caso, é uma série bacana, é uma série legal de se acompanhar. Mais um caso de injustiça acontecendo. E como a injustiça foi longa e não foi a correta depois de 20 e poucos anos, né, tudo, e os responsáveis receberam uma pena tão leve, tão pouca, e houve uma negligência enorme, que inclusive outro problema é que é o próprio a cena do incidente deixaram pro final, deixaram pro último episódio. E que eu acho que deveria ser colocado, nesse caso, no primeiro, logo no início da série. Mas enfim, essa é a minha humilde opinião. Afinal de contas, é muito óbvio os fatos, né? É muito óbvio como tudo acontece. Entende? Então eu acho que colocar no começo e levar isso e levar esse acontecimento para uma narrativa tradicional seria o melhor para essa série. Bem, essa é a minha opinião. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Não esqueça de apoiar aqui o canal deixando uma curtida, se inscrevendo aqui no canal da WR Filmes, compartilhando nas suas redes sociais e também, se tiver nas suas condições, vocês que também quiserem, temos aqui a chave Pix, que é apoio@wrfilmes@gmail.com. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.